Talvez você não entenda o que eu vou falar nesse vídeo, mas uma coisa eu queria deixar bem claro. Deus, quando quer falar algo conosco, Ele fala da forma como Ele bem entender. Há pouco tempo atrás eu estava orando em meu quarto de joelhos e durante esse tempo eu tive uma visão. Nessa visão eu vi uma vaca e também eu vi um pouco de palha. E por mais que essa visão possa parecer um pouco estranha ou até mesmo engraçada, fez total sentido para mim depois. Eu fiquei sem entender o que Deus queria falar comigo. Eu passei um tempo perguntando a Ele o que Ele queria me mostrar. Mas o tempo se passou e Ele não falou nada. Então eu comecei a achar que poderia ter sido algo da minha própria mente, poderia ter sido algo da minha cabeça. E foi aí que eu decidi fazer outras coisas. Eu não sei porquê, mas eu senti uma vontade de jogar algum jogo e foi aí que tudo começou. Durante esse jogo, por incrível que pareça, eu caí em uma parte do mapa onde lá eu encontrei uma vaca morta e um pouco de palha. Então acabou que eu fui ficando um pouco mais curioso com o que Deus queria falar comigo naquele momento. E aí sim eu decidi buscar um pouco mais e até mesmo pesquisar sobre as vacas. E foi aí que Deus me levou a Salmos 1. É claro que a gente consegue aprender várias coisas nesse salmo, porém, Deus estava me mostrando algo específico em minha vida. A primeira delas era a meditação na palavra. Nesse tempo que estamos passando, muitos de nós estamos sofrendo de alguma forma. E eu estava e ainda estou passando por situações que parece que nunca vão acabar. Então, o Senhor decidiu me exortar em relação à meditação de Sua palavra. E é por isso que Ele me mostrou a vaca. A palavra meditar traz também um significado semelhante ao ruminar de uma vaca. As vacas levam poucos segundos para cortar e engolir algum alimento, mas depois de engolir esses alimentos, ela devolve à boca, onde fica mascando aquele alimento para que ele seja triturado e dissolvido pela saliva. Esse processo pode durar de 10 a 60 horas, ou seja, a maior parte do tempo a vaca fica mastigando. E é isso que Deus estava me mostrando. Independente da situação que eu esteja passando, eu preciso meditar na palavra dele. A segunda coisa é que ele me mostrou o meu livre-arbítrio e por isso a palha. Eu tenho a livre escolha de viver como justo ou como ímpio. Diante de nossas situações, nós temos uma decisão. Mas nós, como cristãos, devemos ser como uma árvore plantada. Nós não devemos murchar. Precisamos buscar mais e mais. Devemos ir mais profundo. Devemos ir na fonte que é a palavra de Deus. De fato, sermos firmes, constantes, perseverantes. Ou poderíamos viver como um ímpio, como uma palha que o vento leva. Ou seja, uma pessoa instável, uma pessoa inconstante. E é por isso que eu trouxe esse vídeo aqui. Nós temos a decisão de permanecer firme. Nós temos a decisão de permanecer meditando na palavra de Deus e sempre se alimentando daquilo diariamente. Deus me mostrou através do jogo que se eu fosse inconstante e não me alimentasse direito da palavra dele, eu poderia estar no lugar daquela vaca magra e morta. Nós devemos ser constantes, independente de nossas adversidades. Mas por outro lado, eu também vi a palha.
Não podemos deixar que o vento nos leve. As frustrações, as doenças, o pecado, distrações, isso, entre outras coisas, não deve nos impedir de viver aquilo que Deus tem para nós. E eu termino esse vídeo dizendo para vocês, e principalmente para mim: continue firme e não seja levado pelo vento. Sei que é difícil, mas decida viver para Deus. Permaneça.